meus amados, minhas amadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Histórias que me contam com Sandra Santos, que sou eu. Bora lá para o nosso sexto capítulo do nosso livro Abrindo o Jogo sobre Sexo. Vocês estão acompanhando, minha gente? Olha lá, hein? Você sabia que tem muita gente que está assistindo esses vídeos e não são inscritos ainda? Então se inscreve no nosso canal do YouTube, se inscreve lá no nosso Instagram, começa a nos seguir, ativa o sininho, comenta, compartilha. Bora fazer crescer esse canal na graça. Bora fazer crescer esse canal que leva a bênção para dentro da tua casa, que leva a bênção para dentro do teu matrimônio. Amém? Então bora lá, sem mais delongas. Capítulo 6, as preferências dela. Ela precisa de conexão emocional. E lá no livro de Cânticos, capítulo 1, versículos 15 e 16. Como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor, como você é belo, meu querido, como é encantador, a grama verde será a nossa cama. Olha a grama verde aqui, ó. Somos pais de 2 meninas e 2 meninos. É muito interessante como na hora de resolver um conflito, eles são diferentes delas. Os meninos normalmente são tendenciosos a serem irritadiços e agressivos, já as meninas a serem argumentativas e quase sempre terminam as suas colocações chorando e expressando verbalmente o quanto se sentiram magoadas com o ocorrido. É explicável fisiologicamente, porque as mulheres são mais emocionais e têm facilidade de expressarem seus sentimentos, graças ao funcionamento diferenciado do cérebro e à produção diversificada de hormônios no organismo masculino e feminino. A frase conhecida, o homem é a razão e a mulher emoção, é verdadeira na maioria dos casos, mas claro, existem exceções. Os homens são tendentes a serem objetivos e as mulheres intensas sonhadoras. Veja um caso típico de expectativa e sentimentos femininos. Quero um príncipe em minha vida. Quando um casal de recém-namorados se beijam, na cabeça do rapaz o conceito do fato é simples. Foi um beijo, foi bom ou eu consegui. Agora, para a moça, um beijo pode inspirá-la a tal ponto que, quando ela colocar a sua cabecinha no travesseiro, sua mente construirá uma perfeita história de amor com início, meio e fim. Aquele simples beijo poderá fazê-la sonhar a noite toda com o jovem encantado e o seu carro branco até o dia em que eles subirão ao altar. Qual será o modelo do seu vestido de noiva? Quem serão os convidados para a recepção? E ainda, onde passarão a lua de mel? Olha a diferença do pensamento do homem e da mulher para um simples beijo. Para ilustrar melhor essa expectativa feminina, foi realizada uma pesquisa na Universidade de Brasília, perguntando às mulheres o que elas mais desejam em um parceiro, e as respostas foram as seguintes: romantismo, 48%, honestidade, 20%, fidelidade, 20%, senso de humor, 12%, paixão, 0%. Romantismo? A maioria das mulheres respondeu que a falta de romantismo é a principal causa de insatisfação em seus relacionamentos. Homens e mulheres são diferentes na forma de enxergar o casamento, segundo Giovanna Perlin, psicóloga e autora da tese de doutorado, Casamentos Contemporâneos, um estudo sobre o impacto da interação família-trabalho na satisfação conjugal. As mulheres relacionaram o casamento ao amor romântico, enquanto os homens fizeram uma relação com família e estabilidade. Se você perguntar a uma mulher o que ela mais gosta no casamento, provavelmente ela irá responder que é estar junto do parceiro. Já o homem dirá que é o aconchego e a estabilidade da família. Diz Giovanna:
Para a pesquisadora, as mulheres querem viver eternamente o clima de romance. Já os homens, logo que passam da fase da conquista, buscam outras coisas, como o sucesso financeiro. Então, a mulher se frustra porque queria um espaço maior de intimidade no casamento. Por serem mais emocionais e terem tido o caráter influenciado desde a infância com estímulos relacionais, tais como bonecas de princesas, castelos de brinquedos, desenhos com a realeza e histórias de felizes para sempre. As mulheres se tornaram tendenciosas a fazer expectativas, de viverem um conto de fadas com um príncipe encantado. E como age um príncipe, ele é gentil, atencioso, carinhoso, protetor, valente. Ah, e tem dinheiro. Claro que se houver cobranças demasiadas do parceiro e da relação, isto será destrutivo para o casamento. Porém, o homem precisa saber que, como parte mais frágil, lá no fundo, uma mulher sempre terá a expectativa de gentileza e cavalheirismo por parte do seu marido. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Elas apreciam atitudes românticas dos seus parceiros e estas podem variar em um jantar à luz de velas, com o ouvido dele à disposição para ela desabafar a noite toda. A atitude de cavalheirismo, seja abrindo a porta do carro, puxando a cadeira para ela se sentar ou fazendo elogios galanteadores. Presentes, claro, também são identificados como atitudes de romantismo. Flores, perfumes, joias, bombons também serão sempre bem-vindos. Uma mulher que é bem tratada com atitudes gentis terá a tendência natural de se afeiçoar ao parceiro romântico. É preciso entender que o sexo para as mulheres tem muito mais a ver com o vínculo emocional do que com o clímax. Quando uma mulher sente intimidade emocional, e está conectada com o seu parceiro, aquela que se sente amada, respeitada e valorizada tem muito mais facilidade de se entregar ao seu companheiro de corpo e alma na cama. Alguns homens são impacientes e não entendem por que as suas mulheres são tão sentimentais. É preciso saber que é natural que grande parte das mulheres chore com mais frequência do que os homens e se abalem emocionalmente com mais facilidade. Com a taxa hormonal irregular mensalmente, a mulher pode variar em picos de momentos de alegria e reflexão, sem saber explicar o motivo de tais sentimentos, exemplo, a TPM. Também por absorver com mais facilidade o que lhe acontece devido às suas características cerebrais, onde todos os assuntos estão relacionados com tudo. Ela muitas vezes se fragiliza com mais facilidade diante de situações de pressão. É muito importante que o marido amoroso e que deseja estabelecer conexões emocionais com a sua esposa procure mostrar zelo constante por ela e seus interesses. O diálogo atencioso é diário do casal, é indispensável para a saúde da relação. Como é que está a saúde da relação de vocês? Dica para ele. É para você, homem. Marido, sua esposa é mais sensível do que você. É um fato. Portanto, procure cultivar em seu lar, especialmente com ela, um clima de carinho e amor constante. Suas atitudes refletirão na intimidade sexual de vocês. Trocando em miúdos, não seja grosseiro, não seja estúpido, não seja insensível. Conversem, dialoguem, demonstre carinho, demonstre que você quer mudar para que ela possa mudar. Ela precisa ser tocada no lugar certo. Cânticos, capítulo 2, versículos 3 e 4. Como a maneira entre as árvores da floresta, assim é meu amado entre os outros homens. Eu me sinto feliz nos seus braços e os seus carinhos são doces para mim.
Ele me levou ao salão de festas e ali nós nos entregamos ao amor. O toque físico é essencial para demonstrar o amor e transmitir apreciação em qualquer relacionamento. Toda mulher gosta de ser cortejada e receber carinhos do seu esposo, seja um cafuné, uma massagem, afeições no rosto ou um abraço. Todos estes gestos são formas de dizer eu te amo para a esposa e são bastante apreciadas. Agora, quando falamos de intimidade sexual, o toque físico é fundamental para a satisfação sexual da mulher. Sem aquecimento, não rola. Muitas esposas reclamam que na hora do sexo o marido é seco e objetivo, como no caso de Sônia, uma senhora que aconselhamos no interior de São Paulo. Ela nos queixou que na hora do sexo seu marido ia imediatamente para o ato e a satisfação pessoal, sem nunca considerar a necessidade dela de ter as preliminares. Ela desabafou que há anos não sabia o que era ter um clímax. De fato, muitas mulheres se sentem frustradas na relação, por não conseguirem alcançar o prazer com seus maridos e nem como eles. Muitas se culpam, achando que o problema está nelas, o que não é verdade. Na maioria dos casos, um dos motivos de tal frustração esbarra exatamente neste tema que estamos tratando agora. Ela precisa ser tocada e precisa ser no lugar certo. Os maridos precisam entender que as preliminares, isto é, o rala e rola, antes do sexo é necessário para que a mulher entre no clima, se excite e alcance o mesmo prazer. Como mencionamos anteriormente, cenas hollywoodianas em que a mulher se joga nos braços de um homem ensanguentado e faz sexo com ele em 2 minutos é pura ficção. A maioria das mulheres precisa de carinhos e carícias para chegar ao clima. Mesmo aquelas que são exceção à regra se excitam mais rápido do que o normal, apreciam as preliminares antes do sexo. Afinal, é uma ligação emocional e elas prezam por isto. A famosa expressão "o homem é um fogão a gás e a mulher um fogão a lenha" é absolutamente correta. E você? O que você é? Um fogão a gás ou um a lenha? Durante o sexo, o homem leva em média 2 minutos e meio para chegar ao clima. Já a mulher leva em média 13 minutos, depois de muitos estímulos e carícias. Dica de novo para você, homem. Para alguns homens é muito difícil aquecer e satisfazer previamente as suas esposas sem chegar também ao clima. Alguns sofrem de ejaculação precoce e o mínimo de estilo já é o motivo para chegarem ao clímax. Se este é seu caso, uma das maneiras de segurar a excitação com sua esposa é que na hora da intimidade você continue vestido com a parte de baixo. Isto pode ajudá-lo a esperar a sua vez e se satisfazer. Zonas erógenas femininas. Como aprendemos sobre algumas das principais zonas dos homens, vamos também aprender quais são as partes do corpo da mulher, que estimuladas com fricção, toque, beijos, provocam uma excitação intensa. Dicas para você, homem. Quando vocês namoravam, provavelmente como um casal cristão, foram desaconselhados a beijarem na boca, pois o beijo é como ferro, liga em cima e esquenta embaixo. Mas agora que vocês se casaram, vocês não somente podem, como devem beijar e muito a sua esposa. Portanto, aproveite e desfrute este prazer. Nós temos as zonas erógenas da mulher, boca, orelhas e pescoço, os seios, o clitóris e o próprio órgão genital, ok? Todavia, cada mulher possui as suas zonas preferidas, por isso o casal precisa conversar a respeito de gostos e preferências. Ela precisa de elogios. Para uma mulher, é extremamente importante se sentir apreciada, e se torna ainda mais especial quando ela é apreciada pelo seu marido.
Enquanto um homem se sente atraído e estimulado pelo que vê, a mulher é atraída e estimulada pelo que ouve. Uma boa comunicação é um fator essencial para o sucesso do seu relacionamento. Lá em Cânticos, capítulo 5, versículos 4 e 6. O meu amor passou a mão pela abertura da porta, e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra, e os meus dedos também, e eu segurava o trinco da porta. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz. Além de ouvir, há também o outro lado da comunicação, ser ouvida. E ouvida com atenção. Não é você ouvir a tua esposa ou você ouvir o teu esposo olhando o celular, olhando para a televisão, olhando para qualquer coisa. Ela está falando, ele está falando, dê atenção. A mulher tem duas regiões do cérebro específicas para a fala, uma em cada hemisfério. Elas falam de 6 a 8 mil palavras por dia, enquanto os homens utilizam no mesmo período de 2 a 4 mil palavras. Como o cérebro dela tem uma facilidade muito maior de se comunicar, é fácil contar um pouco da sua vida para a amiga, a manicure ou a atendente do mercado. Ó, como é meio relativo. Eu não fico contando da minha vida para minha manicure, não falo na fila do mercado, não falo para ninguém quase. A minha vida é minha vida. É eu e Deus, é eu e meu esposo, entende? Toma cuidado se você fica abrindo a tua vida para muita gente. Quando ela chega em casa e fala, e fala, e fala, blá, 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 isto a faz emocionalmente conectada com as pessoas que ama. Porém, por sua vez, quando uma mulher está aborrecida, a sua tendência é cortar o diálogo e ficar em silêncio. Para a alegria de muitos maridos, o esposo pode até pensar, finalmente um pouco de paz. Mas, se uma mulher que gosta de falar, e são poucas as que não se enquadram nesta categoria, ficam caladinha em casa, não é um bom sinal. Este marido deve se preocupar com a situação e tomar providências para que o diálogo volte a fluir. Olha a importância da tua mulher falar, hein, homem? Uma mulher calada acaba se desconectando do relacionamento, e isso é negativo para a união e para o sexo. É importante que o marido a escute e se esforce para dialogar constantemente, nem que sejam com palavras monossílabas. Tá, ok, vejo, legal, lindo, vou, amei. Não é o ideal, mas só de sair do efeito estátua, aquele que ouve a mulher e continua mudo e estático, já é um progresso. Vilma, cheguei! Quem é que lembra disso aqui? Imaginamos a típica história que acontece em muitos lares em uma manhã de segunda-feira. Marcos acordou naquele dia com a pá virada, mal-humorado, brigou com Júlia, sua esposa, já no café da manhã. Gritou com os meninos e saiu cantando pneu. Ao final do dia de trabalho, ele chegou em casa já cobrando a refeição e depois de encher a pança, isto sem nenhum diálogo com a família, sentou na frente da TV, pegou o controle remoto e assistiu a todo o noticiário. Em seguida, foi para o quarto e, sem sequer ter tomado um banho, gritou: Júlia, vem cá. Quando ela chegou ao aposento, qual foi a sua surpresa? Marcos estava nu em cima da cama, com os braços abertos, e disse: Vem aqui, minha linda. Vou lhe dizer qual é a vontade de Júlia nesta hora. Sair correndo. Por quê? Porque depois de um dia fantástico, como este, com o seu marido, homem das cavernas, é muito difícil que Júlia tenha algum desejo de fazer sexo com ele. Não houve gentileza, não houve diálogo, não houve conexão emocional. Ela poderá até satisfazê-lo, mas conseguir ter excitação e chegar ao orgasmo, dificilmente. Muitas mulheres, como Júlia, convivem com situações desse tipo e ainda são acusadas por seus maridos de frígidas, geladeiras ou coisas piores. Na verdade, elas não são.
apenas não estão sendo estimuladas da maneira correta. Realmente fica complicado se entregar completamente ao prazer à noite para alguém que a maltratou durante o dia com palavras ou atitudes. Enquanto para muitos homens, o que ele disser pela manhã, à tarde já será passado. Para a mulher, palavras ferinas ou atitudes ríspidas podem causar uma repercussão negativa no relacionamento por muito tempo. Algumas, para serem curadas de tais marcas, precisarão pedir o bálsamo de Deus para restaurar as suas emoções. Dica para você, marido. Para sua esposa é muito importante ouvir o seu coração, sua apreciação, sua voz. Lembre-se, isso gera conexão entre vocês. Sabemos que, para a maioria dos homens, é um desafio se comunicar de maneira mais profunda, mas para ela isto é necessário e fortalecerá o amor entre vocês. Esforce-se para falar dos seus sentimentos, dos seus sonhos, dos seus projetos e das suas ideias. Aprecie e elogie quando vocês estiverem a sós e publicamente. Tome como exemplo os galanteios do rei Salomão para sua amada no livro de Cantares. Faça sua esposa ser a mulher mais linda do mundo e tenha certeza, essas atitudes terão recompensas calorosas na cama. Ela precisa falar do que gosta. Nestes quase 20 anos de trabalho com casais, temos encontrado muitas mulheres insatisfeitas com o seu próprio desempenho na cama. Algumas não conseguem chegar ao clima ou nem mesmo se sentem excitadas por seu marido, apesar de amá-los e se sentirem atraídas por eles. Veremos adiante que existem algumas disfunções sexuais determinantes para este comportamento e precisam de tratamento. Porém, podemos afirmar que, com frequência, essas mulheres que se acham normais ou acham que têm problemas com a sua sexualidade estão enganadas. Tabus e preconceitos. Acompanhamos em nossa cultura muita permissividade para os homens quanto à prática do sexo. Vemos até pais que incentivam seus meninos, quando jovens, a terem uma experiência sexual. Quando se diz respeito ao trato das mulheres no sexo, muito de nós crescemos vendo ou ouvindo que aquelas que se entregavam ao prazer eram safadas ou prostitutas. Assim sendo, muitas mulheres se casaram e levaram para dentro de seus casamentos conceitos errados e distorcidos como: sexo é sujo, tenho que me controlar na excitação, conversar a respeito do assunto é impróprio, etc. Muitas pensam que não podem se entregar ao prazer, seja gemendo, gritando, falando do que gostam, porque estariam passando uma imagem vulgar para os seus maridos. Em alguns casos, algumas pensam que até poderiam estar pecando contra Deus. Acredito que também existam casos em que o próprio marido tem um conceito religioso de castidade da sua mulher na cama. Lá no fundo ele pensa: eu sou homem e posso expressar meu apetite sexual como quiser, mas ela precisa se controlar, afinal é a minha santa esposinha. Santidade não tem nada a ver com gritar ou não gritar de prazer com o cônjuge na cama, ou falar com ele do que gosta ou não. Pelo contrário, é santo desfrutar em plenitude do sexo no casamento. Em Hebreus capítulo 13, 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. A Bíblia está dizendo que o sexo entre marido e mulher é algo honroso e nobre. Talvez você pergunte, mas e quanto aos limites para o sexo a dois, existem? Falaremos disto mais à frente. Entretanto, independente dos limites, existem muitas coisas que o casal pode fazer e desfrutar na sua intimidade sexual. É preciso se entregar. Mulheres insatisfeitas no sexo, por vergonha ou tabus, não conversam com seus maridos e acabam demonstrando para eles na cama algo que não é real. Algumas fingem ter prazer e até fingem que chegam ao orgasmo. É preciso deixar bem claro que uma mulher que finge um orgasmo já decidiu que não vai ter um. Por quê?
porque ela dispensa tanta energia mental em fingir o clímax que não consegue se concentrar no prazer real. E para que a mulher desfrute da satisfação sexual, ela precisa estar envolvida na hora do sexo, com o corpo e 100% com sua mente. Acredite, a entrega à excitação é a única forma da mulher chegar ao orgasmo. Para que a esposa viva com intensidade a sua sexualidade, especialmente aquela que sente ter barreiras mentais nesta área, ela precisa: primeiro, trabalhar a sua cabeça e começar a estabelecer novos conceitos sobre vida sexual. Ver o sexo como algo bom, uma dádiva de Deus. Segundo, deixar seu esposo saber o que a excita. Conversar com ele sobre o que gosta e sobre o que não gosta. Não é realista esperar que o marido adivinhe as suas zonas erógenas preferidas. Dar umas dicas a ele é o mínimo que a esposa precisa fazer para facilitar o marido a dar prazer para ela, o que para o homem é muito excitante. Dica para ela, para você, mulher. Se você nunca conversou com seu esposo a respeito da intimidade sexual de vocês, está na hora de começar. No início poderá parecer estranho, mas insista. Com o tempo, as barreiras cairão e o sexo de vocês ganhará com isso. Fale o que você gosta e como seu homem pode lhe dar prazer. Repito, ele vai amar saber que está lhe dando prazer. Preparação mental feminina para um sexo apaixonante. Como vimos anteriormente, o prazer sexual e o orgasmo feminino estão diretamente ligados a uma disposição mental favorável da mulher. As estatísticas revelam que o prazer sexual e o orgasmo feminino são 95% de ordem mental e apenas 5% de ordem física. Então, queremos aqui dar algumas sugestões para inspirá-la. 1. Comece a pensar desde cedo. Para o marido, é importante haver dias em que a sua esposa tenha a iniciativa para o sexo. Quando quiser e de vez em quando seja você a tomar a iniciativa. Acredite, isso é muito importante, que não seja sempre ele que tenha a brilhante ideia. Portanto, nesse dia, a mulher deve começar desde cedo preparando a sua mente para o namoro. Conheço uma senhora que no dia ela quer ter um clássico com seu esposo. Forra a cama logo cedo com uma estampa de oncinha, para já ir preparando a sua mente para a noite de amor. Olha que interessante essas dicas. Assim, durante o dia, toda vez que ela passa pelo quarto e olha para a colcha, pensa: hoje tem. Engraçado que ela comentou que, quando seu marido vê a cama com esta estampa especial, já fica todo feliz. Ele sabe que a noite vai ser gol dos dois lados, o clássico. Esta atitude mental gera mais disposição sexual para a mulher, diferente de ir para a cama todos os dias com o pensamento: estou muito cansada ou tenho que dormir logo. Com uma postura de pensar no sexo desde cedo, a mulher que deseja surpreender o seu marido terá um gás especial para o momento da intimidade. E a mulher sábia buscará frequentemente surpreender o seu marido. 2. Ser livre das distrações. Por sermos pais de 4 filhos e para não termos prejuízos em nossa intimidade, eu e minha esposa resolvemos fazer com eles um acordo que não pode ser violado. É questão de vida ou morte. Brincadeirinha. Demos a eles desde pequenos a seguinte instrução: quando a porta do quarto do papai e da mamãe estiver fechada e vocês forem entrar e verem que ela está trancada, não batam, nem empurrem. Deem meia volta e esperem até que a abramos novamente. Nossa filha primogênita demorou um pouquinho para assimilar o comando, mas insistimos em ensiná-la e então ficou mais fácil. Ela aprendeu, ensinou para a segunda, que ensinou para o terceiro, que ensinou para o quarto filho. Aleluia! Você acabou de conhecer uma das leis mor do clã Vasconcelos. E você aí, tem alguma dica para dar para a gente aí? Graças a Deus não temos problemas em nossa intimidade mesmo com tanto filho em casa. Talvez alguns ponderem. Mas, pastor,
Se trancarmos a porta, eles vão desconfiar que estamos fazendo sexo. Pergunto: e qual o problema? Por mais que pais tentem esconder de seus filhos que fazem sexo, esta é uma tentativa inútil. Quando estamos toda a família junta no quarto e eu e a minha esposa desejamos ter um momento de intimidade, pedimos que eles se retirem e damos alguma tarefa para eles realizarem. Aí vem aquela famosa pergunta: o que vocês vão fazer? A gente sempre diz: o papai e a mamãe vão conversar. E realmente começa com uma conversa muito séria, que vai para um beijo, um amasso e assim por diante. Con- Conta-se de um casal que tinha uma filha única e toda vez que eles queriam fazer sexo, antes de entrar no quarto, eles diziam para ela: Filhinha, vai à venda comprar um refrigerante para você. E ela sempre ia. Algumas vezes a contragosto, mas ia. Certo dia, o casal e sua filha estavam almoçando e da janela da sala a menininha observava os vizinhos. Até que em um determinado momento ela parou e disse confiante para os pais: Mamãe, papai, os pais do Pedrinho estão indo fazer sexo agora. O pai, assustado, disse: Que é isso, minha filha? Como você sabe disso? A menina respondeu: É simples, papai. A mãe do Pedrinho o mandou ir comprar um refrigerante. E tem também a história do pai que percebeu que era a hora de falar com o filho sobre sexualidade. Ele o chamou para conversar, os dois se sentaram no sofá de casa e o pai sobriamente perguntou: Filho, vamos falar sobre sexo? O filho respondeu: Sim, pai. O que o senhor quer saber? É isso aí. Chega uma idade em que eles começam a perceber e saber da realidade sexual. Até porque ouvem os coleguinhas da escola comentarem, os amigos da rua, etc. Claro que não precisamos alardar para os nossos filhos que estamos indo, em determinado momento, fazer sexo. Porém, você e seu cônjuge podem e devem tratar este assunto em casa da maneira mais natural possível. Se vocês querem namorar e percebem que seus filhos estão acordados no quarto ao lado, cuidado. Não convém gritar, gemer alto e se expressar de maneira que eles ouçam. Atitudes assim devem ser reservadas apenas para a intimidade do casal em secreto. Quando um casal expõe a sua intimidade para uma terceira pessoa, seja ela quem for, filhos, vizinhos, parentes, acaba se tornando constrangedor para todos. O casal que tem filhos pequenos pode aproveitar para desfrutar de sua intimidade quando eles estiverem dormindo, ou quando estiverem na casa dos avós ou na escola. Sejam criativos. Se os filhos forem maiores, não se preocupe, por eles desconfiarem que vocês têm uma vida sexual ativa. Pelo contrário, sabe-se emocionalmente falando, os filhos apreciam a unidade e cumplicidade dos pais, mesmo que diante de nós eles façam objeções aos nossos abraços de casal e beijos públicos. Sentir que os pais são unidos gera uma grande segurança emocional em suas vidas. Também é importante livrar-se de objetos que possam tirar a concentração. Desligue os telefones, computadores barulhentos, televisão, enfim, tudo que possa desviar a atenção na hora da intimidade. 3. Crie o clima. Preparar o ambiente do quarto ou sala, cozinha, aonde for o namoro, gera um ar de expectativa e romantismo. Um quarto todo bagunçado soa um pouco broxante e pode ser desestimulador para os dois. Arrume a bagunça e providencie um clima agradável. Pode-se colocar no quarto velas, essência aromática para o ambiente, fundo musical. Seja criativo. Essas atitudes são inspiradoras. 4. Permita-se cuidar de você. A mulher é um ser extremamente doador. Ela cuida da casa, faz o dever com os meninos, providencia a comida, dá atenção para o marido, oferece ajuda para a amiga. A lista é grande. Acontece que muitas vezes no corre-corre do dia a dia, acaba se esquecendo dela mesma. Cuidar do seu físico irá contribuir para a excitação do seu esposo, além de trazer uma autoestima positiva, que acabará se refletindo em seu papel de amante na cama. Dica para você, mulher. É importante que você separe alguns momentos da semana para cuidar de você e não se culpe por isso. Depilar,
fazer as unhas, cuidar dos cabelos, fazer uma massagem, são algumas sugestões que podem fazer toda a diferença. Evite deixar para se aprontar só antes do sexo. Recomendamos que seu cuidado pessoal seja uma prioridade contínua. Dentro do seu padrão financeiro e realidade, faça o seu melhor. 5. Cultive o toque físico e a proximidade. Às vezes, é em um cafuné, uma massagem, um toque que o clima entre vocês pode rolar. O toque físico, como andar de mãos dadas, sentar coladinho, colocar a mão na perna do outro, são expressões de carinho que ajudam a cultivar a paixão na relação. Não deixe isso se perder. Continue mantendo a prática do namoro com seu esposo, independente dos anos de casado e mesmo que seja você que tenha que se esforçar para que isso aconteça. Como vimos, a mulher é muito complexa em sua sexualidade. No capítulo seguinte, daremos outras dicas muito importantes para que ela aprenda a desfrutar o melhor do prazer no casamento. Amém? Mulher, nós falamos aqui sobre cuidar de cabelo, unha, corpo. Ah, mas eu não tenho dinheiro, Sandra, eu não trabalho fora, as coisas estão muito caras, as coisas estão muito difíceis. Eu concordo com você, eu não tiro a tua razão. Não tá fácil mesmo, tá tudo muito caro. Mas você mesmo poder fazer um banho de creme no teu cabelo em casa, para o teu cabelo ficar bonito, sedoso, cheiroso. As tuas unhas não têm condições de ir numa manicure, o esmalte não é que custa tanto. Eu quantas e quantas vezes fiz as minhas unhas em casa. Eu cortava, eu lixava, eu pintava toda semana. Eu lixava meus pés toda semana. Ah, eu não posso pagar uma academia, Sandra. É muito caro. Eu também concordo com você. Mas o parque é livre. Você pode caminhar no parque, você pode caminhar no bairro onde você mora. Isso é de graça. Você pode fazer exercício em casa. Hoje em dia você pode colocar na tua televisão, essas Smart TV, você pode colocar o YouTube, por exemplo, procurar ali ginástica para iniciantes, zumba para iniciantes, sabe? Tem tantas coisas ali bacanas no YouTube que você pode aproveitar, mesmo sem ter dinheiro. Muitos casais que a gente vê que não se beijam mais, que não se abraçam mais, que não andam de mãos dadas. Mudem isso. Porque eu fico olhando assim, eu acho tão estranho o casal que não faz uma carícia no seu cônjuge durante o dia, num passeio, em público ou até mesmo em casa, mas chega à noite entre quatro paredes, qual o clima que vai ter, sabe, para ter uma noite de amor? Se durante todo o dia andaram distantes. Vamos supor que o casal tirou um final de semana livre para eles. Foram para uma praia, para uma piscina, foram para uma chácara, mas durante o dia inteiro andaram separados, sem dar as mãos. Quando sentaram um do lado do outro, não pegou um na coxa do outro, um no ombro do outro. Sabe essas carícias gostosas durante o dia? Isso vai apimentar mais, isso vai transformar a noite de amor de vocês muito melhor, com uma qualidade muito maior. Pensem nisso. Bora amanhã para o nosso 7º capítulo? Beijo no coração.